No Canor Virtus A3, as conexões realmente estão em perfeita ordem, dá para montar um sistema para qualquer cenário, só precisa de uma fonte. Na parte digital tem o USB-C, você conecta o computador, notebook e até o smartphone, e usa o amplificador como um conversor digital analógico externo, além de 2 entradas coaxiais e 2 ópticas. É conveniente para TV, CD transport e qualquer fonte com OS-PDF, e como bônus separado tem a AES EBU na XLR. Parece até um palavrão, mas é uma interface digital profissional, algo raro no áudio doméstico, feita para transmissão de sinal estável e cabos longos. No analógico, também é tudo de primeira. 2 RCA para tudo mais simples, deck de fita cassete, player streamer e 2 XLR balanceados para equipamentos mais sérios. Para vinil, aqui tem entrada fono e um terminal de aterramento para eliminar possíveis ruídos. O pré-amplificador fono integrado é compatível com Moving Magnet e Moving Coil e permite ajustar para seu cartucho. Para Moving Magnet, ajusta-se a capacitância de entrada e parâmetros de carga. Para Moving Coil, a resistência de carga e o ganho. Sobre as saídas. Com saída em RCA e XLR, é possível conectar um amplificador de potência externo, monitores ativos ou um subwoofer. Além disso, há um trigger de 12 volts para sincronização de acionamento. Há 2 saídas para fones de ouvido na frente, uma de 6,35 mm e uma balanceada. A seção de fones é totalmente balanceada e opera em classe A pura. E aqui houve um incidente. Eu conectei os fones de ouvido, as caixas de som não desligam e os fones não funcionam. Descobri que é preciso apertar o símbolo dos fones de ouvido no painel frontal, e aí tudo começa a funcionar. Saudações, queridos amigos, meu nome é Arkady Zenin e estou fazendo esta análise para a loja IFI de Kaunas, Músicos Guru. Aproveitem o vídeo. Com o Virtus A3, a primeira coisa que chama a atenção é a sensação de um produto caro, bem pensado e maduro. Não é uma caixa com uma placa, e sim um aparelho feito como um investimento de longo prazo. Corpo maciço, encaixe preciso dos painéis e uma sensação tátil muito segura nos controles. O botão central aqui é um caso à parte. Dentro dele, há 1,3 displays LCD Touch e o próprio botão está montado em um rolamento de precisão de 2 fileiras. Como resultado, ela gira suavemente e com precisão, sem folga, e isso imediatamente transmite uma sensação de classe. Você literalmente sente com as mãos que aqui não houve economia. Mas o principal está por dentro. Pela topologia, é um dual mono, ou seja, 2 amplificadores quase independentes em um só gabinete. Para que serve isso? Para que os canais interfiram menos um no outro e mantenham a mesma qualidade, mesmo em músicas complexas. O palco sonoro fica mais estável, a separação dos instrumentos é mais limpa e a dinâmica não perde força quando a faixa é densa. A alimentação também é em vários estágios e separada. Isso garante que o amplificador mantenha desempenho nos ataques de baixo e controle com carga pesada. O caminho analógico é totalmente balanceado e discreto, sem os amplificadores operacionais comuns na linha direta. Traduzindo para uma linguagem mais simples, isso significa que o sinal passa por estágios físicos projetados para áudio, com grande margem de corrente e linearidade. Como resultado, geralmente se obtém uma apresentação mais coesa e viva, sem a sensação de esterilidade eletrônica. As entradas são comutadas por relés, o que é importante porque o relé proporciona uma comutação honesta, sem distorções desnecessárias e sem degradação do contato ao longo do tempo, especialmente em comparação com comutadores eletrônicos baratos. Em seguida vem o JFET classe A, buffers sem realimentação global. Isso garante um funcionamento muito limpo em sinais pequenos e uma boa microdinâmica para que a música não fique achatada nos nuances mais suaves, e o atenuador diferencial em passos garante precisão no controle de volume. Os canais coincidem perfeitamente, então o centro da cena não se desloca e o balanço não oscila durante a audição em volume baixo. O circuito é corrente contínua acoplado com corrente contínua servo. Não há capacitores de acoplamento no caminho do sinal, o que reduz componentes que podem colorir o som e melhora a transparência do sinal, especialmente nos graves e no ataque, quando o amplificador precisa responder ao impulso de forma rápida e sem borrões. A seção de pré-amplificação de entrada é feita com válvulas, usando um par de E88SS6922. Por que usar válvulas no pré-amplificador para adicionar corpo e plasticidade ao timbre sem perder o controle? O vocal e os instrumentos geralmente soam mais naturais e encorpados, mas sem sensação de abafamento ou suavidade excessiva.
porque depois disso a parte transistorizada potente assume o controle. O estágio de saída do amplificador usa current dumping. Um estágio classe A de baixa potência controla o sinal continuamente, enquanto o classe AB fornece potência extra à carga quando necessário. Simplificando, em volumes baixos e médios você mantém a fidelidade e os nuances do classe A. E quando é necessário ataque e potência, entra o músculo, e o amplificador não perde o controle, não perde os graves e não começa a soar agressivo. Daí vem a sensação de que o aparelho toca com confiança em qualquer dinâmica. A potência declarada é de 100 watts em 8 ohms e 150 watts em 4 ohms. E o alto fator de amortecimento, até 380 em 8 ohms, na prática significa um bom controle das caixas acústicas. O grave não se espalha, o ataque é preciso e os alto-falantes parecem estar melhor sob controle. A seção digital integrada é implementada em configuração dual mono, com dois ESS 90 e 38, o que proporciona duplo mono no conversor digital analógico. Isso geralmente gera melhor separação de canais, palco sonoro mais estável e menos interferência mútua. E o USB assíncrono, com suporte até PCM 32768 e DSD nativo 512, é mais sobre compatibilidade e reserva para o futuro. O que você enviar, ele vai processar. Mas as coisas realmente importantes aqui são o isolamento galvânico do USB, o reclocking e a filtragem de RF. Basicamente, isso serve para reduzir o ruído e o jitter do computador. Ou seja, o amplificador tenta evitar que interferências do smartphone ou do PC entrem na cadeia de áudio e realinha o fluxo digital de acordo com seu próprio clock. Por isso, o som fica mais calmo, limpo e menos nervoso. E, como um toque final de cuidado, o sistema de resfriamento. Foi anunciada uma solução personalizada com dissipadores HeadPip. O sentido é simples. O calor é dissipado eficientemente, os componentes operam na temperatura ideal e o aparelho mantém estabilidade, confiabilidade e qualidade sonora. Ele mantém desempenho e características mesmo após 1 hora de uso e superaquecimento. Resumindo, o design aqui não é beleza pela beleza, mas sim sobre sensações. O produto foi feito de forma sólida, com lógica clara e uma margem evidente de qualidade. Canor não é startup de marketing, mas uma empresa de engenharia em Prešov, Eslováquia. Atua há anos na indústria, muitas vezes nos bastidores. Eles projetavam e fabricavam equipamentos para outras marcas no esquema OEM-ODM, ou seja, quando o dispositivo é vendido sob outro nome, mas foi feito pelas mãos da Canor. Na imprensa especializada, clientes como Project, Isotec e Musical Fidelity aparecem regularmente. Isso é uma boa prova de competência industrial, porque grandes marcas não mantêm um fornecedor que não consegue repetir a qualidade de um lote para outro. E um ponto importante, Canor não é apenas uma linha de montagem. Eles têm alta integração vertical, setores próprios para montagem de placas, montagem, usinagem de metais, acabamento de gabinetes, chegando até a anodização do alumínio e bancadas de controle de qualidade. Ou seja, eles realmente sabem fazer um produto completo, desde a placa até o aparelho finalizado. Sobre as pessoas. Nas publicações, frequentemente mencionam o engenheiro-chefe e idealizador Zdeněk Brezoviak. E, em alguns materiais, é citado o envolvimento de John Westlake em vários projetos. Isso explica por que o Virtus A3 não é visto como um aparelho multifuncional de compromisso, mas sim como um dispositivo onde as funções são reunidas em torno de uma única ideia: criar um centro universal para o sistema, mas sem aquela sensação de faz tudo, então é mediano. E agora, uma conclusão lógica. O Virtus A3 é um produto de uma empresa que passou anos aprendendo a fazer de forma estável, cuidadosa e tecnológica para outros e agora faz o mesmo, só que já com seu próprio nome. O som do Canor Virtus A3 é uma sinfonia à parte. Quando ouço um amplificador classe D, normalmente consigo decompor o som em seus componentes, descrever a textura, o palco, a quantidade e qualidade dos graves, o caráter dos médios e agudos, o escalonamento e a profundidade. Mas no caso do Virtus A3, isso não acontece, e isso na verdade é um elogio. Classe D para mim é sobre tecnicidade e análise. Eles mostram muito bem os detalhes e a estrutura da gravação, enquanto o Virtus A3 é sobre emoção. Esse é aquele caso em que, ao ouvir, você realmente sente arrepios na pele. Foi exatamente assim comigo. Ainda assim, tentarei descrever melhor o som.
O Virtus A3 oferece uma apresentação musical poderosa e bonita, rica, densa, monumental, com uma sensação de grande escala, mesmo em caixas de som de prateleira. Tive a impressão de ouvir um excelente amplificador vintage. Uma apresentação encorpada, confortável, poderosa e ao mesmo tempo bastante detalhada. Tive uma impressão parecida certa vez com o Sony TAF-870ES japonês. Um verdadeiro monstro que parecia pesar até mais do que o Virtus A3. Em termos de potência e grave, esse amplificador é definitivamente suficiente para lidar com qualquer ataque. Os graves são densos, firmes, com bom controle. É exatamente esse tipo de base que torna a apresentação monumental. Os médios são muito naturais, vivos, dá a sensação de que o cantor está cantando bem aqui, só para você. Os agudos são suaves, e isso, na minha opinião, é uma vantagem. Especialmente se o seu sistema de som for um pouco estridente. O Virtus A3 vai suavizar isso com cuidado e deixar a apresentação mais coesa. A principal sensação é de conforto e envolvimento. Quando começo a ouvir música no Virtus A3, eu simplesmente me espalho pelo sofá e não quero sair dali. Acontece uma imersão completa na música, e não no sofá. O amplificador projeta facilmente as imagens dos músicos entre as caixas com boa sensação de profundidade. As imagens são suaves e fluidas, não pressionam nem cortam, é muito agradável. A textura da música não salta aos ouvidos, como deve ser em um bom esquema clássico. Ela é suave, bonita, rica, sem sensação de secura ou aspereza. No geral, este amplificador não é sobre análise fria, não é para dissecar a música em átomos, é para ouvir e sentir emoções. E sim, vale destacar que isso não substitui a engenharia. Observando a construção e a abordagem das empresas, vê-se que as especificações técnicas estão corretas e o trabalho de engenharia foi sério. Mas o mais valioso é que, com toda essa base, o amplificador realmente entrega emoções. Fiquei especialmente satisfeito com o amplificador para fones de ouvido. É um puro classe A, com uma apresentação poderosa, rica musicalmente e muito bonita, com todos os atributos audiófilos. Sinceramente, eu simplesmente fico sem palavras. Já estou todo arrepiado. Mais um elogio ao pré-amplificador de fono integrado. Ele suporta Moving Magnet e Moving Coil, como eu já disse antes. Oferece ótimos ajustes, permitindo escolher capacitância e resistência, ou seja, ajustar os parâmetros com precisão para seu cartucho. Eu conectei ao Virtus A3 o toca-discos Dual CS529 e realmente mergulhei na magia do vinil. O pré-amplificador de fono integrado aqui é simplesmente magnífico. Recomendo fortemente e sinceramente o Virtus A3 para os audiófilos emocionais que desejam ter uma fera tecnicamente perfeita, capaz de arrepiar a pele. Com vocês esteve Arkady Zenin. Por hoje é só, e que a força do som certo para você esteja com você. Venha nos visitar. Acho que chegou a hora de falar sobre algumas desvantagens. Apesar de o amplificador ser caro, ele tem alguns defeitos. Então, ouçam o primeiro, as ventoinhas. Na verdade, o barulho das ventoinhas só é audível aqui. Quando o amplificador está no rack e você se afasta 2 metros, não ouve nada, mas aqui, gravando o vídeo, dá para ouvir de verdade. Faz um zumbido. E o segundo ponto negativo, na minha opinião, é que no nosso século XXI, uma entrada HDMI digital para conectar a TV ainda faz muita falta. Precisei usar o método antigo, conectei com cabo óptico. Pronto, agora é realmente tudo.